Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam aí tranquilos, apesar ainda dos tempos desafiadores que estamos vivendo, mas eu torço para que todo mundo esteja aí numa boa, conseguindo enfrentar situações aí sem ficar maluco, né? É isso que a gente pode fazer, né? Não adianta, tem certas coisas que a gente tem que passar mesmo, né? E quanto melhor nossa cabeça tiver e nossa tranquilidade tiver, mais fácil é para a gente encarar. Bom, vamos lá. O tema que eu queria conversar com vocês hoje são os tormentos da sua vida. Né? Fazendo aqui que nem o Globo Repórter, né? Não que eu adore, mas isso é engraçado, né? Quais são? Onde vivem? Do que se alimentam? Eu acho que é importante você entender um pouco desses tormentos, porque aí fica mais fácil de você lidar com eles, né? E é o que eu sempre gosto de trazer aqui para vocês, né? Quando vocês aprendem a lidar com alguma coisa, puxa, fica muito mais fácil, né? Às vezes pode até a gente ainda ter um certo grau de sofrimento ao passar por uma situação, mas a gente sabendo lidar melhor, a gente consegue, se não zerar o grau de sofrimento, a gente consegue diminuir bastante. Então, vamos ver o que temos para hoje aqui na nossa agenda, para a gente poder estudar direitinho esse tema. Então, o que eu gostaria de passar para vocês aqui? Vamos lá. Os tormentos da sua vida, né? Muito bem. Quais são os tormentos da sua vida, né, gente? Às vezes nós somos atormentados por um monte de coisas na nossa vida, né? Às vezes não é uma só, às vezes tem várias, né? Tem listas e listas de tormentos na nossa vida. E isso, pô, incomoda, né? Porque ninguém gosta de ser atormentado, né? É uma coisa que deixa a gente mal, né? Drena a nossa energia, desgasta e é super desagradável, né? E tem alguns tormentos que parece que eles nunca acabam, que na verdade eles só vão piorando ao longo do tempo. É uma coisa estranha, né? Por mais às vezes que você faça, aquilo só vai piorando e você vai ficando cada vez mais irritado, mais transtornado, né? E, poxa, tem momentos em que a gente tem a impressão de que o mundo, e todo mundo, né? Todas as pessoas, dependendo da fase que a gente está passando, né, estão nos atormentando. É uma coisa bem estranha, né? Parece que quando uma coisa tá indo mal, parece que todo o resto desanda, né? E aí a coisa fica às vezes insuportável, né? Então a gente fica sofrendo com essa situação. E poxa, é um mundo cruel esse nosso, né? Povo malvado que, pô, fica fazendo a gente sofrer, né? A galera não deixa a gente em paz, o mundo não deixa a gente em paz, as situações não deixam a gente em paz, né? Ficam atormentando a gente, né? Pois é, né? Que dureza. Puxa vida. E aí, poxa, são muitos fatores externos, né, causando esses tormentos, né? Afinal, vem de fora, né? Os tormentos estão ali e eles vêm e pumba, pegam a gente na curva ali, né? Certo? É o que acontece na sua vida, não é? Não é assim que funciona? É, não, só que não. Não é, lamento. Eu lamento se você estava feliz, né? Puxa, é verdade, né? Os fatores exteriores ficam aqui me incomodando, ficam aqui me perseguindo. E lamento informar, mas eu preciso contar para você hoje a verdade. Os tormentos não são externos, eles são internos. A gente tem, né, a tendência natural de querer transferir tudo para fora, né? É um hábito que a gente tem que é muito comum e que na verdade, a gente faz sem perceber. A gente transfere a nossa força, a gente transfere o nosso poder, a gente transfere o nosso controle, a gente transfere a força e as coisas que nos atormentam para fora. E isso é muito antigo, gente. Muito, muito antigo. E é preciso estar muito atento para você perceber isso. Quer ver como é antigo? Olha só que interessante. Você normalmente não passa para Deus resolver as coisas? Passar para Deus resolver as coisas, resolver as situações, ai meu Senhor, me ajuda, me dá, me faz, realiza, etc., significa, no fim do dia, que você está dando força e valor para fora, para o externo. Para fora de quê? Para fora de você, né? Já falei isso várias vezes, mas eu gosto de repetir porque vocês não me escutam.
o exterior, o mundo exterior, ele é um reflexo do mundo interior. Até um certo grau, né? Você tem ali a sua realidade pessoal e existe uma realidade comum, coletiva, que você também não tem como fugir. Mas se você tem a sua realidade pessoal boa, saudável, você consegue conviver melhor com a realidade coletiva. A realidade coletiva é a soma, né, de todas as realidades de todo mundo que habita aqui nossa região, né? Nosso planetinha, seja encarnado ou não. Mas de qualquer forma, o que eu quero dizer é que primeira coisa para você abrir os olhos, né? Essas coisas que te atormentam, os tormentos da tua vida, eles não vêm de fora. Pode parecer que eles vêm de fora, mas eles não vêm de fora. E nós temos o hábito de passar até as coisas boas, né? Por exemplo, o fator da divindade que está dentro de nós, a gente quer passar para fora no intuito de uma entidade divina que vai resolver meus problemas, as minhas mazelas, a minha vida, quiçá então a força que eu dou para as coisas ruins que eu acho que vem de fora. Então isso é muito antigo, isso a gente precisa prestar muito atenção, né? Esse exercício de você estar o tempo inteiro ali, né, obviamente sem ficar pirado, né, mas de você estar sempre refletindo, poxa vida, o que será que, né, que comportamento, o que eu estou fazendo que está causando esse efeito no mundo externo? Essa é a chave da gente conseguir controlar e dominar melhor a nossa vida, porque está na nossa mão, né? Se Deus não tivesse, né, nos dado o poder e o livre-arbítrio, então tudo bem, né? Tá na mão dele, ele que resolve, ele que se vire. Mas não, ele passou para nós, né? A parte que ele controla muito bem, obrigado. Você sabe disso, né? Eu gosto sempre de usar o exemplo do nosso próprio corpo. O nosso corpo, ele funciona na maior parte do tempo sozinho. Você não precisa mandar o coração bater, você não precisa mandar o pulmão respirar, você não precisa mandar o estômago funcionar. Então, se você não interfere, né, tudo funciona muito bem, obrigado. Agora, se você começa, né, a interferir negativamente, aí o mingau entorna, você pode estragar teu corpo. Se você interfere positivamente, teu corpo melhora ainda mais, né? Mas o fato é, existe a parte que você não tem controle, e isso as forças da natureza, o universo, Deus, a divindade está tomando conta, e existe a parte que você controla, porque você tem o livre-arbítrio e é para você controlar mesmo, porque você precisa exercitar esses poderes. E a gente normalmente abdica disso, de novo, jogando isso para fora. Soltar na mão de Deus não funciona, né? Eu acabei de falar, você que tem que tomar conta das coisas, né? Então, mesmo os tormentos, é você que precisa tomar conta deles, é você que precisa apaziguá-los, e não tocar para Deus e não, ai meu Deus, resolve isso. Você pode, olha, obviamente, você pode orar, você pode pedir a força, você pode pedir esclarecimento, você pode pedir apoio, mas nunca resolve aí para mim, porque não vai funcionar, só vai resolver quando você aprender a lidar com aquilo, né? É assim que a vida funciona, né? E quando a gente faz isso, né, quando a gente joga para fora, quando a gente transfere nossa responsabilidade, a nossa força para fora, a gente permite que o externo aí sim nos atormente. Mas é porque o tormento é interior, na verdade, né? Só está refletindo do lado de fora, e o que tiver de fora, né, pode ainda somar com o que está de dentro, e aí fica pior ainda. Tudo bem? Estamos entendidos até aqui? Muito bom. É lógico que existem coisas que a gente não gosta e que incomodam no mundo, né, e nas nossas vidas. Mas funciona melhor quando você entende que as coisas são o que são. Essa parte é muito importante, que você preste atenção. Ah, como assim as coisas são o que são? As coisas são do jeito que são, as pessoas são do jeito que são. Não adianta você querer brigar com isso. E aí vem uma chave aqui que eu quero te mostrar, ó. Você que se atormenta com as coisas. É você que se atormenta com as coisas. Ou não. Você pode escolher e aprender a não se atormentar, né? Eu vou dar alguns exemplos simples aqui da minha própria vida. Por exemplo, antigamente eu me atormentava absurdamente com o trânsito de São Paulo. Nossa, me deixava louco, me deixava assim transtornado, me fazia mal, sabe? Eu saía do carro, saía desgastado, saía exaurido, saía, sabe? Fora que parece que
cria um grau de revolta e violência dentro de você que, às vezes, uma pessoa que muda de faixa entra na sua frente, você quer passar com o carro por cima dela. Mas isso é você, ou no caso eu, né, no meu exemplo, eu tô me deixando atormentar com isso. Aí teve um dado momento em que eu resolvi, falei, não quero mais me atormentar com isso. A partir de agora eu vou encarar numa boa. É o que tem ali na parte de cima, né? Pô, eu gosto de ficar parado no trânsito, é legal? Claro que não. Mas se eu tô ali, né, se eu tô me deslocando, eu vou para algum lugar e tá trânsito, eu vou encarar numa boa. Eu vou escutar uma música, eu vou procurar ficar em paz, eu não vou deixar isso me afetar. Ou seja, eu escolho não me atormentar. As coisas são o que são. O trânsito tá lá. Se você vai ficar perturbado com ele, é uma escolha sua. Mas eu tô atrasado. Saísse mais cedo. Agora não tenho o que fazer. Então, não se atormente de bobeira. A mesma coisa, uma outra coisa que eu me atormentava muito, era, por exemplo, os políticos do nosso país, com essa questão toda da corrupção. Era outra coisa que, assim, eu espumava de ódio, espumava de raiva, e toda vez que eu pensava e entrava nessa faixa, putz, aquilo me deixava super mal, super para baixo, sabe? Muito ruim mesmo. E aí, novamente, eu aprendi, falei, pô, peraí, mas as coisas são o que são, os políticos são o que eles são. Não tô falando que é legal, que tá certo e que a gente não precise combater, né? Mas há uma diferença, né, entre você combater e você se atormentar. Então eu escolhi entender, falar, ó, tudo bem, eles estão lá no grau de evolução deles, eu tô no meu. Eles acreditam que fazer isso é o melhor para eles e estão fazendo. Eu, do meu lado, eu não vou ser corrupto, eu não vou corromper meus valores, porque o tormento, né? Lembra do mal que só entra em você pelo mal que existe em você? O tormento é igual. Esse tormento da corrupção te afeta o mais quanto você tem isso dentro de você. O quanto você corrompe os seus valores, o quanto você não é fiel aos seus reais valores, ao que você acredita, o quanto você fica cedendo para o externo ao invés de fazer valer a sua vontade interior. Isso é uma corrupção dos seus valores. Corrupção é corrupção, né? Então, a de fora te atormenta e te machuca muito mais, porque ela entra em ressonância com a sua de dentro. Então eu comecei a aprender a controlar isso, eu comecei a trabalhar isso. E hoje, novamente, eu não gosto, é uma coisa que sim incomoda, é uma coisa que eu sim, sempre que eu posso, eu trabalho para que, né, mude, mas eu não me atormento mais. É uma coisa que eu não deixo mais me afetar tanto. Porque, novamente, gente, é o que é. Tá certo? Não adianta você querer mudar algo que esteja fora de você. Só dá para mudar o que está dentro de você. E acredite, né, até para você ficar assustado, né? Você que está atraindo ou criando os tormentos na sua vida. Como nos exemplos que eu até expliquei para você, se você já prestou atenção, você já deve ter percebido que é você que cria ou você que acaba atraindo, porque você tem aquilo dentro, então aquela intolerância, aquela corrupção interna, aquela, seja lá o que for, atrai o exterior. E aí, quando aquilo atrai, se soma e aí fica de um tamanho horroroso e te atormenta profundamente. Então, ó, novamente, né, é o eu, gente. A coisa é sempre o eu. É você que está vibrando e atraindo e se atormentando. Vamos escolher, então, não se atormentar com as coisas. Tudo bem até aqui? Estão acompanhando? Tudo bem. Como assim, né? Como eu tô criando os tormentos, né? Você tá, né? Já falei. É o tempo todo, porque você cria tudo na sua vida, né? É você que tá fazendo tudo isso acontecer pelas suas atitudes interiores. E olha só que interessante, né? Esses tormentos dentro de você são os que realmente te machucam. Porque, novamente, quando você superou, né? Eu vou pegar de novo o caso do trânsito, o caso da corrupção. Quando você supera isso pode aparecer no mundo exterior que não me machuca mais, não me toca mais, não entra mais na minha aura, não penetra, não me machuca mais essas energias. Porque, no fim, tudo é energia, né? Vocês sabem disso. Né? Nós estamos na matéria, estamos integrados, né? Não dá para separar da matéria nesse momento, mas é tudo regido por energia. Matéria é energia, vocês sabem, né? O Einstein já provou isso por uma equação, inclusive. Né? Então, quando você controla os tormentos dentro de você,
isso não te machuca mais, né? Então isso acaba ficando mais simples de você lidar. E olha só que interessante isso aqui que eu queria que vocês prestassem bastante atenção. A gente tem a impressão, às vezes, que os tormentos não passam e que os tormentos, dependendo de qual seja, ele é muito forte. Por quê? Porque como eles estão dentro de nós, eles estão se alimentando da nossa força. E a nossa força é imensa, você sabe disso, né? Nós temos o potencial divino, e isso não é blá blá blá, isso é um fato. Quanto mais cedo você entender e usar isso a teu favor, melhor tua vida vai ser. Mas voltando aqui ao nosso tópico, se você está alimentando um tormento dentro de você, ele realmente vai ser muito poderoso, porque ele vai se alimentar da sua força. E é por isso que, enquanto você não entende e desarma esse esquema interior, você não consegue vencer. Interessante, né? Como tudo passa por dentro de nós. É um mecanismo muito legal. Muito bem. Vamos dar uma olhada em alguns tipos de tormentos, tá? Lembrando que essa lista aqui tenderia ao infinito, tá? E eu não tenho todo esse tempo para ficar, e vocês também não vão ficar me escutando aqui o resto da vida. Então, eu tentei selecionar alguns que eu acho que são mais comuns. Mas fica tranquilo, você pode pôr no qual você quiser aí da sua lista, não se preocupe, tá bom? Quais são os tipos de tormentos mais comuns que eu vejo, tanto em mim quanto eu observo nos outros, né? Tormento do só serei feliz quando? O tormento do privilégio. Esse tá muito na moda hoje, sabe? Porque o pessoal fala assim, é você privilegiado, como se fosse uma coisa errada, né? Como se você fosse culpado por ser privilegiado, né? É uma coisa louca, e privilégio não existe de verdade. Eu vou mostrar para vocês aqui. Tem o tormento de eu não sou ninguém. Isso é das pessoas, né, muitas vezes, em muitas famílias ou em muitos lugares, as pessoas cultivam muito eu não sou ninguém, eu não sou ninguém. Esse é outro tormento que persegue a gente. E não é bem verdade, a gente vai ver por que também. Tem o tormento com as nossas culpas, aquelas culpas que você carrega, né? Vou até citar a Fátima aqui, a nossa referência em culpa, né? Uma médium muito querida na nossa casa. Ela é a nossa referência máxima de culpa, então, ó, Fátima, presta atenção porque aqui é para você. O tormento com a aparência, essa também nunca teve tão em moda, né? Tão forte nos dias de hoje. E eu pus um último aqui, o tormento com o Benê, que esse também eu sei que atrapalha todo mundo, atormenta todo mundo. Acho que vale a pena a gente comentar. Mas não fica triste se o seu não tá nessa lista, porque, como eu disse, né? Essa lista tende ao infinito. A gente tem uma habilidade incrível de inventar moda, tá bom? Vamos dar uma olhada nesses daqui para ver como é que eles funcionam e ver o que a gente vai fazer para se livrar deles. Perdão. Tormento do só serei feliz quando? Como é que é esse, hein? Você sabe como é que é. Olha só, quando eu só serei feliz quando eu me formar, quando eu for reconhecido pelas pessoas, ou pelo meu trabalho, ou pelo sei lá quem, quando eu tiver um trabalho, ou quando eu conseguir mudar de trabalho, quando eu tiver um amor, uma pessoa maravilhosa, só serei feliz quando eu emagrecer, ou outras pessoas quando engordar, depende, né? Porque tem uns que querem emagrecer, tem uns que querem engordar, a gente nunca sabe. Só vou ser feliz quando tiver dinheiro, quando eu for rico, muito rico. Quando o mundo estiver em paz. Esse aqui é o cara que quer salvar o mundo, né? Coitado, vai morrer tentando. Só serei feliz quando meu filho ou minha filha se casar e estiver bem e muito feliz na vida, e que tudo esteja maravilhoso. Gente, eu já vi muitas pessoas se atormentarem com um ou com vários desses itens na categoria do só serei feliz quando. E, gente, vamos lá. Eu sei que pode ser difícil de você acreditar, mas a nossa alma, ela não precisa de condições para ser feliz. Se você deixar ela em paz, ela é feliz naturalmente. Sabe por quê? Porque a nossa alma é uma expressão de Deus. Tá? Deus real, não o inventado, né? Mas de qualquer forma, a nossa alma é uma expressão de Deus, então ela é divina.
Ah, mas a gente tem muitas faltas. Ah, para com isso, a gente tá aprendendo, a gente tá evoluindo, a gente comete erros mesmo, ok, não é errado errar. Tá certo pro nosso nível. A gente erra, vai, aprende e melhora. Mas a nossa alma não deixa de ser divina. E ela tá caminhando, ela tá aprendendo. Então, aqui, ó, você tá inventando uma condição para ser feliz. Você tá se atormentando à toa. Olha essa do trabalho, por exemplo. Às vezes a pessoa fica atormentadíssima. Vamos juntar duas aqui para você ver como funciona. A pessoa fica atormentadíssima no trabalho porque ela não é reconhecida no trabalho. E aí ela quer desesperadamente mudar de trabalho, só que não aparece trabalho nenhum. Olha só que coisa, né? O tormento duplo. E olha só que interessante. Se você for analisar de verdade essa pessoa, ela interiormente, e aí você não tem como mentir pra você, tá? Pra fora você pode mentir, enganar, tranquilo. Mas pra dentro não consegue mentir. Se você for analisar, essa pessoa que clama por reconhecimento, ela é a primeira a não se reconhecer e a não acreditar de fato, de verdade, do fundo lá do coração, da alma, acreditar nas capacidades dela. Então ela começa a brigar com o externo, porque ninguém me reconhece, porque ninguém vê o que eu faço, porque esse trabalho é uma porcaria, porque eu quero mudar de trabalho, eu preciso mudar de... E aí, às vezes, ela até consegue mudar de trabalho, só que ela leva ela, né? E ela não mudou. Então, quando ela cair no novo trabalho, ela pode ter até um breve período de tranquilidade e paz, mas o fator não me reconhecem vai continuar, vai aparecer de novo. Por quê? Porque ela não mudou interiormente. Porque ela não se reconhece, não se valoriza. Qualquer outro desses itens aqui você consegue aplicar essa analogia e consegue se transtornar tranquilamente, né? O me formar ali, por exemplo. Tem gente que às vezes não conseguiu estudar mais, ou não conseguiu fazer faculdade, ou não conseguiu fazer MBA, ou não conseguiu fazer colégio, sei lá o quê. E a pessoa vive o resto da vida transtornada e se limitando com aquilo, sem perceber que, no fundo, depende do valor próprio dela. Eu tive um primo, infelizmente ele já desencarnou, ele era uma pessoa muito querida, mas eu tive um primo que ele mal terminou o colegial, terminou o colegial empurrado ali, os pais fazendo uma força danada, sabe? E ele era o cara mais rico da família. Ele tinha o negócio dele, ele fazia os negócios dele, ele ganhava dinheiro. Era o cara mais. Do resto da família toda formada, com faculdade, com doutorado. E ele era o cara mais rico da família. Então, assim, às vezes você fica aí achando que tua vida não tá indo porque faltou isso, faltou aquilo. E é um tormento que você tá trazendo pra dentro de você à toa. Porque a beleza, a grandeza está dentro de você. É só você conseguir tirá-la pra fora. Veja só quantos itens você pode se atormentar. Mas vamos ver mais porque tem mais aqui. O tormento do privilégio. Esse aqui tá muito na moda. Adoro falar desse. Adoro. Porque eu tenho, porque eu posso, porque eu sou e os outros não. Ou porque eu não tenho, porque eu não posso, porque eu não sou e os outros sim. Né, tem os dois lados, né? O que tem o privilégio e o que não tem o privilégio. E aí os dois ficam se atormentando, né, interiormente e mutuamente, né, se bobear, porque tem esse lance do privilégio, né? Ah, mas porque eu nasci numa família assim, maravilhosa, tranquila, e o outro pobrezinho nasceu lá numa família pobrezinha, sem nada. Olha o coitadismo aí, né? Você já viu que ele tá embutido no comentário, né? Ou, não, e aí vamos provocar aqui, né, gente? Não, porque eu sou branco, então eu sou privilegiado. O outro que é negro, ele não tem as mesmas oportunidades que eu, ele não tem as mesmas condições, né? E, gente, isso daí, vamos abrir nossa cabeça pro universal e não pro humano distorcido. Isso não tem nada a ver, gente. Essa coisa de privilégio, ela não existe. Você já ouviu falar de mérito? Se você for pensar só na encarnação presente, e às vezes até nela já é suficiente para você ter o mérito, porque você constrói o mérito a cada segundo. Mas se você tem o mérito para ter as coisas, para ter as oportunidades, é porque você fez
por merecer. E não é ser um cara bonzinho que no fim do ano você vai ganhar o presente do Papai Noel, não é isso. É você fazer interiormente, é você se dedicar, é você se esforçar, não é sofrer, não é se matar para ter. É você realmente fazer com capricho, fazer com dedicação, fazer com o teu amor, com o melhor que você tem dentro de você, aí você vai conquistando. Isso é o mérito vem de dentro. Então, onde você está hoje é por seu próprio mérito. Seja um lugar super legal que você está curtindo, ou não, porque foi o mérito que você conquistou até agora. Não quer dizer que você não possa sair, né, de uma situação eventualmente ruim que você se encontre. Pode e deve, né, porque você está justamente aprendendo para isso. Mas existe uma coisa no reino de Deus que é o mérito. Então, no reino de Deus não tem privilégio, só existe mérito. Quem tem e fez por merecer, vai ter sempre em abundância, lembra? E quem não tem, até o que tem vai ser tirado. Você lembra dessa frase de Jesus? Então, é isso, é o mérito. Entendeu? Então, para com essa papagaiada do privilégio, porque isso não é real. E você acaba entrando, se atormenta com isso, começa a brigar com o mundo inteiro, começa a fazer um monte de coisa e você só aumenta as trevas em cima do tema, você não trabalha para trazer luz para o tema. É óbvio que nós, como sociedade, devemos sim trabalhar todos os dias para expandir as oportunidades, mas para todos. Não é porque é branco e pobre, ou porque é negro e pobre, ou porque é amarelo e pobre. O que importa é assim, é pobre, está necessitado, a gente como sociedade podemos sim ajudar, trazer novas condições, trazer formas dessa criatura poder se desenvolver e sair daquela situação, obviamente, se ela construir com o mérito dela. Porque você sabe também, né, que às vezes você dá tudo na mão de uma criatura e ela desperdiça, ela joga fora, ela não tem o mérito, então aquilo, né, não funciona. Né? Se você pegasse toda a riqueza do mundo e dividisse, né, por igual, passado um tempo, de novo, uns estariam na miséria, outros estariam milionários. Por quê? Porque a pessoa tem o mérito interior de conseguir gerar riqueza. E o outro ainda não entendeu, não conquistou isso. Mas não é justiça e injustiça, é simplesmente níveis de evolução e aprendizado diferentes. Então, novamente, como sociedade, como cidadãos, né, se eu posso ajudar uma pessoa, se eu posso fazer um bem, beleza, cara, eu vou fazer, mas eu tenho noção de onde eu tô, quem eu sou, tudo que eu tenho, é conquista minha, é meu mérito. Se o outro não tem, é porque ele ainda não conquistou o dele. Ah, mas nasceu numa família desprivilegiada e nasceu num local em que as condições eram terríveis. Foi o mérito de nascimento dele. O que eu posso fazer? A energia que ele tinha, as crenças que ele tinha, as coisas que ele precisava aprender, só dava para nascer lá. E quantas pessoas vocês já conhecem, né? As histórias de que nasceu num buraco e um dia se tornou uma criatura de grande sucesso, não só financeiro, mas em todos os aspectos, ou com grande talento, ou com bastante dinheiro, enfim, conseguiu brilhar. Então, não existe isso, gente, de privilégio, tá? Corta isso, para de se atormentar com a questão do privilégio. Agora vamos ao tormento do eu não sou ninguém. Esse aqui é bom também. O tormento do eu não sou ninguém, ele está muito ligado com a falsa humildade, com aquele orgulho que é muito forte, inclusive no brasileiro, tem bastante no mundo também, mas o brasileiro sofre muito disso, daquele orgulho de mas eu não sou ninguém, eu não fui nada, o que eu fiz não foi nada, né? Ou que você é muito educado para se rebaixar, para não machucar os outros, né? Eu não posso me dar uma nota 10 por alguma coisa que eu fiz que ficou muito boa, muito legal, porque minha mãe ensinou que é feio, que não pode. Gente, outra atormentação desnecessária. Todos nós somos alguém. Sabe quem nós somos? Nós somos nós. Nós somos criados únicos e com um brilho que cada um tem o seu. Não precisa, sabe onde dá problema nisso aqui? Quando você começa a comparar. E quando você junta comparação com coitadismo.
Porque aí o outro se compara, se acha menos, se faz de coitado, pumba, tá se atormentando pesadamente, tá se fazendo um baita mal. O outro que tem e que brilha, às vezes também entra nessa, olha, ai, mas aquele pobrezinho não tem nada, eu tenho, né? Ai, não, eu não posso ser ninguém, eu vou me abaixar, eu vou me apagar. Pumba, pum, também se lascou. Está entendendo? Então, não existe isso de, eu não sou ninguém, tem que ser modesto, tem que ser humilde. Não existe isso, gente, não tem nada a ver. Desassocia essa ideia católica biruta de que, né, o pobre e o muito pobre e o muito nesse, é só esse que vai para o reino de Deus. Não, meu querido, esse vai para o umbral, porque esse ainda não conseguiu aprender como fazer para si. Ainda não aprendeu como conquistar os próprios méritos, como conquistar a paz interior, como conquistar as outras coisas. Está aprendendo, ele não tem, vamos dizer assim, tem nada de errado, está no caminho dele, mas está aprendendo. Então para com a papagaiada do eu não sou ninguém, porque isso também atravanca todo o seu caminho. Agora chegou o tormento com as culpas. E aqui a lista também é ótima, né? Você tem culpa pelo que você fez, você tem culpa pelo que você não fez, você tem culpa pelos muitos erros que você já cometeu, você tem culpas pelo seu passado que te condena, e, sabe, as culpas são dos maiores tormentos da nossa vida. E elas são alimentadas, né, além de ser alimentada com a nossa energia interior, que a gente fica ali se martelando, né? Se corroendo, elas são alimentadas pela nossa prepotência. Pela nossa prepotência. Você não sabia? Você está sentindo culpa por quê? Se você fez o que você sabia na situação. Se você fez o que você sabia e era o melhor que dava, por que você acha que você tinha que saber mais naquela hora? Quem falou que o que aconteceu, né, o resultado, não foi para justamente você aprender e você se melhorar como pessoa? E aí o que você faz ao invés disso? Fica o resto da vida arrastando culpa. Tem gente que se atormenta por cada coisa com essa coisa de culpa, que eu fico assim impressionado. Eu conheci uma vez uma moça que ela carregava e quando ela era mais jovem, ela foi muito namoradeira, se é que me entende. E depois que ela ficou mais velha, eu não sei se ela ficou católica fervorosa, eu não sei o que aconteceu, se ela começou a ir à igreja, não sei que diabo que deu. Começou a sentir uma culpa terrível por aquilo e se atormentava, ai, porque eu namorei muito, porque eu não sei o que. Eu falei, gente do céu, como o povo consegue inventar cada tormento na vida dela. Sabe, eu carregava uma culpa corrosiva, onde não tem nada a ver. O que tem a ver um negócio desse? A pessoa era livre, solta, né? Gostava de namorar, e daí? E provavelmente aprendeu muito com os vários relacionamentos que teve. Aprendeu uma série de experiências que, se não tivesse passado por aquilo, não teria aprendido. E fica carregando aquilo na cabeça. Às vezes, a pessoa até diminui um pouco, mas o tormento continua lá, funcionando lá dentro. Então fica aquilo. E aquilo, eu vou falar daqui a pouquinho, aquilo fica te envenenando, né? Todos os tormentos, né, que eu falei até agora, e os que você tem que nem estão na lista, eles ficam lá dentro te envenenando, ele fica lá funcionando. Às vezes você dá uma diminuidinha, às vezes ele volta mais forte, mas ele tá sempre ali, como se fosse um programa de computador rodando, sabe? Ele tá lá, ele fica funcionando e te fazendo mal, fazendo mal. Então a pessoa fica se culpando por um negócio desse, gente. É mole. E não consegue entender que, o passado passou, e que, você tá fazendo o que você sabe, né? Quando você não faz o que você sabe, que você dá uma de relaxadão, de encostadão, você já leva uma cacetada da vida. E esse já é a tua... Eu não gosto de falar essa palavra, mas esse já é a tua punição, teu castigo. Auto-infligido, tá? Não vem por Deus no meio. Auto-infligido. Quando você faz o que você sabe, o que você pode para a situação, não seja prepotente. Não fique se culpando à toa. Tá bom? Vamos lá, tem mais. E esse aqui é ótimo também, o tormento com aparência. Esse daqui é nota 10. Sabe por quê? Porque eu me atormento, porque se eu fosse mais alto, mais alta, seria melhor. Se eu fosse mais baixo, mais baixa. Se eu fosse mais magro, fosse mais gordo, fosse mais bonito.
Se o meu nariz fosse menor ou maior, né, não sei. Se o meu cabelo fosse liso, crespo, ondulado, abóbora. Gente, de novo, né? Você tá esquecendo que você é você. Você tem o teu jeito. Acabou. Essa é a tua beleza. Esse é o jeito que você foi feito. Esse é o jeito que você conseguiu, né, conquistar. Tudo bem? Não vamos ficar se sofrendo aqui por causa da aparência. E eu sei por que você sofre. Porque você se compara, claro. Você olha na revista, vê aquela moça ou aquele rapaz com os gominhos na barriga e você, eu sou uma porcaria, eu não tenho aquilo, olha o tamanho da minha barriga. E aí se atormenta mais ainda. Eu vou te contar um segredo. Quando você faz isso, você engorda ainda mais. Porque você se envenena tanto por conta do tormento que até essa salada que você come no almoço tá te engordando, sabia? Ou a pessoa... Eu tenho uma amiga que ela era o contrário, né? Porque cada um é único, né? Então cada um reage diferente às situações da vida. Ela era magérrima, mas magérrima num sentido ruim. Ela tinha peso infantil. Teve uma época, a pessoa adulta, ela chegou a pesar 33, 34 quilos. É peso infantil, né? E ela não conseguia engordar de jeito nenhum. Olha que coisa, né? E o ponto aqui, gente, da tua aparência é muito gostar de você e entender, assim, poxa, se eu tô muito magro, tô anêmico, tô, né, tá me fazendo mal, ou tô muito gordo, tô com colesterol, vou melhorar por saúde, ou vou melhorar porque eu até acho que ficaria mais bonitinho assim ou assado, beleza, não tem problema, mas não vou ficar me atormentando porque eu quero ser igual àquele, quero ser igual ao outro, porque eu preciso ser assim, porque eu preciso ser assado, que o bombardeio é constante. E ninguém te fala que você tem a sua beleza. Você luta tanto para parecer com os outros, porque você quer também se diferenciar, quando na verdade você já é você, único. Né? Deus já deu para todo mundo o que às vezes todo mundo busca e não sabe, que é ser único, ser diferente. Olha só que coisa. E a gente fica se atormentando aqui com a aparência. Triste, né? Esse aqui é maravilhoso também, o Tormento com o Benê. O Tormento com o Benê, gente, é outra coisa que, nossa, uma das coisas que mais atrapalha a gente. Tem o tormento do que quer ficar com o Benê pro resto da vida. E aí, quer fazer qualquer coisa, até se despersonalizar, se rebaixar, se esmagar, ceder todas as suas vontades, porque eu quero ficar com o Benê pro resto da vida, ele não pode me deixar jamais, senão eu vou sofrer muito, e a pessoa fica naquele tormento. Tem a outra pessoa que quer se livrar do Benê. Ela quer se livrar do Benê, ela não aguenta mais, mas também ela não consegue e ela fica se atormentando, a pessoa fica se atormentando porque quer se livrar e a vida dela vira um inferno. Ou tem aquela outra pessoa que se atormenta porque ela quer que o Benê mude e seja do jeito que ela quer. Pra ser do jeitinho que ela quer, pra fazer o que ela quer, controladora, né? Uma pessoa controladora essa. E é uma pessoa fora da realidade, porque ninguém vai mudar para satisfazer seus caprichos. Lembra, cada um é si mesmo. Então não dá pra fazer isso. Quero que o Benê faça todas as minhas vontades. Outro tormento. E se não faz, me atormento mais ainda. Sofro mais ainda, porque ele não me ama, não está me fazendo as coisas para eu ser feliz. Ou tem ainda o tormento do eu preciso mudar para fazer o Benê feliz. E esse daqui também é terrível, né? Porque aí você precisa se transformar em qualquer coisa que não é você, né? Seu eu, único, imortal, divino, para ser alguma coisa para ser amada. Então é um tormento terrível, porque você acha que para ser amada você tem que ser o que o Benê quer, né? E aí você se despersonaliza, você vai contra a sua natureza, você corrompe seus valores, ó, a corrupção é de novo. E aí a porca torce o rabo, né? Então assim, olha quanto tormento a gente se arranja com uma coisa que deveria ser bacana. Companheiro, uma companheira pra gente tocar a vida juntos, dividir e ser felizes. Não, a gente cria um monte de coisa aqui, um monte de pepino só pra se atormentar mais. Beleza? Até aqui?
Estão comigo? Ótimo. Então vamos ver. Aí você pode olhar para mim e falar assim: mas e daí? O tormento é meu e eu me atormento do jeito que eu quiser. Perfeito. Longe de mim querer me intrometer na sua vida. Muito pelo contrário. Toca teu barco aí que eu toco o meu aqui. Mas se você me permite fazer algumas sugestões, eu diria o seguinte: qual que é o ponto aqui com todos esses tormentos e mais os outros todos que você inventa aí na sua cabeça? Quando você está se atormentando, é como se você estivesse se batendo, né? Interiormente, você está se batendo. E apanhar de você todo dia estressa, te deixa cansado, complica a sua vida, fecha teus caminhos e, pior de tudo ainda, te afasta cada vez mais dos teus objetivos. Então você está constantemente se batendo e está se fazendo um mal imenso quando você fica se atormentando. Ninguém nesta vida, pode escrever isso na porta do banheiro, no painel do carro, na porta do guarda-roupa, ninguém nesta vida judia mais de você que você mesmo. Até porque, se você presta atenção, você já entendeu que para alguém te judiar, ele vai usar a sua própria força para isso. Então, se você não der a sua força para fora, ninguém vai conseguir te judiar. Mas ainda assim, você interiormente pode estar se judiando, que são os tormentos aí que você está inventando e você está passando. Né? Então, ninguém nessa vida judia mais de você do que você mesmo. Pensa nisso. Reflita o quanto você fica aí gastando a tua energia com essas coisas. E olha só o pior aqui, ó. Isso vai envenenando você. Porque isso tudo é energia, tá? Que tá no astral, que tá no teu espírito. E essa energia, ela passa pro físico. O espírito, se você tá aqui na Terra, você tá encarnado, é uma coisa, na verdade, junta, né? Se você separar o espírito da matéria, morre, né? Então, essa energia que tá no corpo astral, ela passa pro físico. Não vou entrar em detalhes aqui, mas ela usa o sistema endócrino, né? As glândulas e todos os hormônios e etc., para passar para o físico. Isso vale para efeitos positivos e negativos. No caso aqui, a gente está falando de uma energia ruim. Então, isso é uma energia ruim que contamina teu corpo astral e contamina teu corpo físico. O que isso acarreta? Doenças, disfunções, problemas psicológicos e toda uma sorte de problemas. Além de fechar teus caminhos e conturbar a tua vida, dependendo de o que você está fazendo com esses tormentos todos. Às vezes o efeito disso você não pode estar vendo ele agora, mas passa uma vida inteira se atormentando, se envenenando, você vai ver a hora que você tiver uma certa idade, aí começa, você tem dor em tudo quanto é lugar, você tem pressão alta, você tem diabetes, você tem não sei o que lá, pega a lista lá de doenças que é infindável, porque, né, afinal cada um é um, então você vai gerar, sei lá, que tipo de problema com você, mas o fato é, isso vai cobrar um preço. Essa atormentação toda que você fica fazendo vai cobrar um preço e ele não é barato. E é bom você parar com isso agora que você está sabendo disso, né? Então é o que eu estou dizendo, né? Toda a sua aura e seu campo energético ele é afetado. Então você tem ali uma aura saudável que está brilhante, está com as cores bonitinhas, bem distribuídas, tal, funcionando bem, mantendo o teu corpo astral e teu corpo físico saudável, abrindo teus caminhos, atraindo as oportunidades em todas as áreas da sua vida. Graças ao tormento, o que acontece? Você enegrece a tua aura, fica uma aura doente. E, gente, isso passa para o corpo. É como eu falei, você pode não estar, além de ter o tormento na cabeça, né? Você pode não estar tendo nenhum efeito mais grave no físico agora. Mas se você ficar insistindo, é a mesma coisa que todo dia você tomar um pouquinho de veneno. Você não vai ficar imune ao veneno, você vai estragar algum dos teus órgãos. Uma hora você vai precisar de transplante de rim, transplante de fígado, transplante de coração. Por quê? Porque vai estragando tudo. Tá certo? Então, tá aqui mais uma razão para você parar de se atormentar, porque você acaba fazendo isso com você. E aí vem a parte que eu quero te ajudar aqui para você conseguir melhorar essa coisa de se atormentar.
você precisa aprender a se dar paz. Sabe o que é paz? Você precisa se dar paz. Parar de brigar com o mundo, parar de brigar com você, parar de se atormentar. Você precisa se dar paz. Aprender a se dar paz, aprender a se perdoar e a ser feliz por ser você, que é maravilhoso. E você, ó, tem uma notícia, você vai ser você para a eternidade. Então, se você não consegue ser feliz por ser você, você tá lascado. Acho melhor você começar a cultivar isso. Aprender a se perdoar no sentido de o que você fez na melhor das intenções. É o que eu falei, se você não estava dando uma de relaxado, se você não estava dando uma de relapso, você fez o que dava, o que sabia, o que você conseguiu. Ok, se perdoa, perdoa você. Perdoa você, aprende a se dar paz. Com isso, você vai melhorar muito. E até talvez investindo muito nisso, você vai conseguir se curar dos tormentos, né? Você precisa botar isso na sua cabeça, entenda que você tá onde conseguiu chegar até aqui e tá ótimo. Isso quer dizer que você vai encostar o corpão e estacionar? Não, não é isso. Mas entender que o caminho que você trilhou agora foi o caminho possível. E beleza, tá ótimo, é isso aí, vamos pra frente. O que você vai fazer daqui pra frente vai depender do quanto mais você colocar tua dedicação, teu empenho, e assim você vai criando o teu mérito interior. Né? É exatamente isso, né? Não é ser encostado ou relaxado, é só entender que foi o que deu, né? E o que você quiser investir daqui para frente, faça, mas faça sem se atormentar. Porque não adianta, né? Ah, tá bom, então agora eu quero melhorar esse aspecto, eu quero atingir alguma coisa melhor nessa área. Aí você começa a se cobrar, se atormentar com aquilo. E não, porque eu preciso fazer, porque eu preciso o quê? Porque... Não! Você vai fazer, mas você vai fazer numa boa. Você vai fazer na paz, na luz. Ok? E aí tem um grande filósofo, né, que deixou umas palavras para nós que eu peguei hoje aqui, que elas têm uma profundidade muito grande. Lembra do Mestre Yoda? Se você não assiste Star Wars, você não conhece ele, mas os nerds vão conhecer, a maioria também sabe quem ele é, né? Faça ou não faça. Não existe tentar. E o que eu quero dizer com isso? Faça ou não faça, não existe tentar. Vamos resolver seus tormentos agora. Vamos dizer que o seu problema é o teu corpo. Você acha que tá gordo, você acha que teu nariz é muito grande, sei lá. Você vai fazer a dieta, a lipo, a plástica, o que precisa, mas vai se aceitar, né? Você vai fazer essa dieta, você vai fazer o que for necessário para, entre aspas, melhorar, né? Eu ia dizer corrigir, mas eu vou dizer melhorar o aspecto que você quer. Você vai fazer isso, né? Mesmo que o planeta exploda, você vai continuar fazendo isso no astral, fazendo tua dieta, fazendo, né, os teus procedimentos aí. Se você não vai investir e se comprometer com você a fazer isso, esquece, tá? Se dá paz, aceita você como é e tudo bem. Cada vez que você botar um pedaço de doce na boca, se dá paz. Até porque é o que eu falei, né? Se você fica se atormentando, o chocolate engorda 5 vezes mais. Então, se dê paz. Ou você faz o que você quer fazer para atingir o resultado que você está esperando, ou você aceita como tá e dê paz. Acabou. Não fica no meio. Vem para cá, vai para lá. Vai um pouquinho, aí volta, aí não, aí para, aí continua. Não se atormente. Aprende a se dar paz. Ou você faz e faz até o fim, ou você deixa como tá e se aceita e vai ser lindinho, lindinha como está. Ok? Tá entendido? Né? O compromisso é com você, não é com mais ninguém. Entendeu? É você que tem que raciocinar o quanto você quer investir em cada coisa. Mesma coisa o Benê. Você vai largar dele ou vai ficar com ele? Não dá para você ficar no meio.
Ou você vai e larga dele de uma vez, ou você vai e aceita e fica com ele. E pronto, e coloca paz nos dois cenários. Se largou, fico em paz. E paro de me atormentar. Se vou ficar, e aí, assim, eu não posso sair porque, sei lá, tenho dependência financeira, ou você inventa o que você quiser. Isso tudo mentira, porque para tudo dá para dar um jeito, tá? Não me enrola. Mas se você vai ficar, para de reclamar, para de se atormentar e aceita. Se a pessoa é de um jeito que você não gosta, mas você vai ficar com ela, você não vai fazer nada para se livrar daquela situação, então aceita e fique em paz. Para de se atormentar. Agora, se você vai, né? Vou sair. Então sai logo. Não fica no, né? Um dia, não sei o quê. Uma coisa, às vezes, é você ter puxa, não, mas para sair, não, eu preciso arranjar vou dar um exemplo, vou arranjar um emprego novo, vou fazer não sei o que, tal, vou preparar isso, por aquilo. Beleza, você pode ter um plano, você pode estar cumprindo etapas e você vai, né, atingir os objetivos que você traçou para concretizar essa saída, tudo bem? Mas você está fazendo, você se comprometeu, lembra, né? Nem que o planeta exploda, você vai continuar no caminho para abandonar o estrupício, ok? Ou se não, se vai ficar, fique em paz. Para de encher, para de se encher, para de se atormentar. Outro ponto, você vai parar de se perseguir e desvalorizar no trabalho e se abrir para novas oportunidades? Não adianta você querer ficar, né? Eu quero ser reconhecido, se você não se comprometer com você a se reconhecer. Se você não se comprometer com você, né? Que você está fazendo sim o seu melhor trabalho e você acredita, você confia nisso. Lembra, o valor interno é o que atrai reconhecimento e situações favoráveis, principalmente na vida profissional e financeira, né? Então, para de se atormentar com esse negócio. Se você não vai, né, assumir que você realmente é uma pessoa boa, que você faz um bom trabalho, também esquece, para de falar que você é perseguido e para de se atormentar porque nada acontece. Aceita, se você quer, não tem problema, gente, não tem certo e errado. Você quer ficar lá? Fica. Você quer sair do trabalho? Saia, mas arruma o teu interior e arruma ele como? Colocando paz lá dentro, colocando compromisso com você. Você escolhe, sempre. É só você que escolhe. Não tem outra pessoa escolhendo por você. Não tem Deus escolhendo por você. Deus está fazendo o que Ele pode para que você faça o que você pode. E a parte em que você está atuando na sua vida, só você pode. Então tá na tua mão. Esse é o ponto mais importante aqui do tormento, do parar de se atormentar, né? Assuma uma posição e faça o que tiver que ser feito nela. Vocês entenderam? Tá claro isso? Chega de tormento, chega de veneno. O que dá agora dá, o que não dá paciência. Pode ser que depois dê também. Não estou falando que às vezes é eterno, mas você vai ficar em paz com aquilo. Você não vai ficar se atormentando, reclamando, brigando, xingando. Não. E não fique inventando desculpas para você. Que desculpas é o tentar fazer, né? Faz ou não faz. E fique em paz. Até rimou. Tá bom, pessoal? Era isso que eu queria dizer para vocês hoje. Eu espero que de alguma forma tenha sido de ajuda, né? Cada um absorve e entende o que precisa, né? Não é todo mundo que aproveita da mesma forma, e eu que é isso mesmo, porque cada um é único, né? Mas eu espero que isso tenha ajudado um pouco e que você possa, de uma vez por todas, se livrar dos tormentos da sua vida. Não é porque o nosso planeta ainda é provas e expiações que você precisa ter uma vida transtornada, atormentada, né? Dá sim muito bem para você viver bem, para você ser feliz aqui. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê em breve. Até mais.